seja bem-vindo a mais um De Cara com Del. E hoje o nosso programa vai falar um pouco sobre autismo na vida real, algo que vai muito além do diagnóstico, algo que fala sobre sentimentos, pertencimento, inclusão. E vamos trazer hoje a psicóloga Diana para falar um pouco como é, né, ela que trabalha com as famílias e atua nessa área de autismo. Diana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, eu estou muito feliz, tá, estar aqui hoje compartilhando um pouco dos meus estudos, da minha experiência, né? De cara com Del. De cara com Del. Muito bom programa, né? A gente traz esses assuntos tão importantes para que muitas pessoas que nos assistam, elas venham tirar, né, até as dúvidas que ela tem, né? Sobre hoje um assunto tão, às vezes, polêmico, Sim. né? Tão difícil para as famílias que têm esse diagnóstico. A inclusão, né, nessa sociedade, às vezes, tão... que discrimina, né, as pessoas. Uhum. Então, queria que você falasse um pouquinho como é, né, lidar com essas pessoas. Uhum. Antes, eu quero falar que o transtorno do espectro autista, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, hoje nós temos, né, nós percebemos que tem casos de crianças, adolescentes, adultos, então é importante, tá, frisar que como é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, esse transtorno ele é detectado na infância, tá? Mas ele perdura a vida inteira. Uma vez que você foi diagnosticado com o TEA, então você vai ser um adolescente com TEA, um adulto com TEA, um idoso com TEA. É importante frisar porque nós percebemos que há um holofote, né? um foco maior na infância, né? Então, temos também que pensar nesse adulto com esse transtorno, né? Então, a princípio, eu sou pedagoga, né? Além de ser psicóloga, eu trabalhei durante 27 anos em um centro do estado, né? E lá eu trabalhei com pessoas com deficiência intelectual, também com pessoas com transtorno do espectro autista, né? Então, foi uma escola para mim, né? Porque é um desafio muito grande, não somente para a família, mas também para o profissional, né? E naquela época, né, não sabia tanto o que hoje nós sabemos sobre aquelas o transtorno. Crianças mais difíceis, né? Sim. Né? Uhum. Então, eu vim, né, passei, né, por um tempo e que se falava de as crianças elas não eram inclusas nas escolas regulares, né? Então, naquela época elas participavam, né, digamos assim, do trabalho desenvolvido dentro da instituição. Então, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem comprometimento tanto na interação social, né, que é o que caracteriza, né, a questão da interação social, a questão da comunicação, né, comportamentos repetitivos, interesses também específicos, né, e lá no Pestalozzi, né, foi uma escola para mim, porque lá eu aprendi muito. Cada criança, cada adolescente que eu me deparei foi um professor para mim, né? Então, não basta, digamos, tem todos os critérios, né? O DSM-5, que é o manual diagnóstico, né, dos transtornos, então tem sim todos os critérios, mas quando a gente fala de TEA, nós temos que pensar que cada ser ele é único. Nós não podemos pensar e desenvolver as estratégias do mesmo jeito que eu desenvolvi com Ana, com Pedro, entendeu? Então, nós temos que trabalhar de uma forma individualizada. E, como eu disse que lá eu tive vários professores, né? Teve eu vou citar assim, alguns exemplos, né? E também falar sobre o sofrimento dessas mães, né? Porque é muito difícil, né, para algumas mães. Então, teve um caso assim, que me marcou bastante, né? Uma criança, na época ele tinha 6 anos de idade, né? Ele entrou na minha sala e entrou já derrubando tudo, né? E aquela mãe, a mãe chorando, né? Eu levantei e disse assim: mãe, você não está sozinha. E era uma criança que ele não estava em escola, porque escola regular
Então a mãe passa também por esses nãos, né? Então a criança também que estava sem atendimento em outros locais, né, da área de saúde, eu atendi essa criança como psicopedagoga, né? Lá eu trabalhava, então fazia, né, avaliação, né, com as mães e com a criança também, a anamnese. E foi uma criança assim que, como na época eu estava desenvolvendo uma pesquisa, né, eu tenho um doutorado em educação, minha pesquisa foi sobre funções executivas em crianças com TEA, né? Então eu desenvolvi na época, né, atividades, né, para desenvolver também as funções executivas, né, as habilidades. Então era uma criança super inflexível. Então eu começava desenvolvendo atividades pedagógicas, né, com essa criança, né? E depois de um tempo, né, ela melhorou bastante, né? Hoje é um rapaz, hoje tem 18 anos, né? E me diga uma coisa, Cíntia, o que te levou, assim, a trabalhar com crianças autistas, assim, crianças, adultos, o que te levou, assim, Olha, quando eu era adolescente ainda, né, eu fiquei muito impactada num filme que eu assisti. Era Meu Filho, Meu Mundo, né? Então, era uma criança que ela nasceu, né, nasceu assim, normal, sim, digamos assim, né? E que ela começou a apresentar, né, perder as habilidades já conquistadas, né? Então era uma criança que deixou de brincar, deixou de sorrir, deixou de se comunicar, que também tem esses casos, né, no autismo. Tem aquelas crianças que quando nascem, né, é porque é uma questão genética, né? Então tem fatores genéticos envolvidos, tem fatores também ambientais e tudo. Então nesse filme eu fiquei muito impactada com esse filme, né? Porque os pais começaram a pesquisar, foi anos 80, né, esse filme. Começaram a pesquisar, no 80 ou 78, por aí. Começaram a pesquisar e começaram a fazer intervenções com essa criança, né? E também, eu trabalhei 27 anos nesse centro, né? Então, eu me interessei muito pelo autismo e comecei a fazer cursos, né, congressos naquela época, né, para a gente entender, né, pesquisar sobre autismo, não é simplesmente que hoje a gente abre o celular, né, a internet, então tem todas as informações ali. Naquela época não, naquela época a gente tinha que viajar, ir para São Paulo, participar de congressos, né? A gente tinha uma coisa que não estava certa ali na criança, né, ou não adolescente, tem uma coisa errada. Quem tinha condições ia buscar, né? Foi amor à primeira vista, né? Pelo conhecimento, que como eu sou assim apaixonada, eu adoro aprender, então gostei muito, né? Gostei muito de aprender, né? Conhecer sobre o transtorno do espectro autista. E também eu senti assim, deixa eu ver. Eu não sei, eu costumo muito dizer isso quando a gente conversa muito sobre, que eu vejo Sim. que são assim pessoas muito puras, onde tem a verdade, onde se ela não gosta ela vai dizer que não está gostando, se ela te ama ela vai dizer que te ama. Mas isso acontece porque essas pessoas, as pessoas que têm esse transtorno, têm uma falha na empatia, na teoria da mente. O que seria essa teoria da mente, né? Por exemplo, eu estou aqui conversando com você, então quando você balança a cabeça, eu estou fazendo uma leitura que você está gostando, que você está compreendendo, né? Então, a teoria da mente vai mais além também, né? Sobre a questão assim, de pensar que as pessoas são diferentes, que cada um tem um pensamento, tem um desejo, né, diferente. E tem aspirações diferentes, tem tudo isso. Cada um tem um pensamento, se comporta de formas diferentes, né? E também essas pessoas, quando você diz que elas são muito sinceras, porque elas falam sem pensar. Se eu falar isso, não tem um filtro, né? Fulano vai, né, imaginar, vai reagir. Então tem a questão também da empatia, né? São tem uma falha, diretos, né? Vai falando, não quer saber o que se vai machucar. Porque eles, na verdade, eu vejo como uma pureza, né? Você não tem essa noção do que eu posso falar, o que eu não posso. Ele tá vendo que aquilo ali é daquele jeito, ele vai falar. Porque pra ele aquilo ali tá certo.
não tem esse filtro, né? Não sei se é bem assim, mas é que seria essa falha, né? Falha na teoria da mente. E a questão também tem outra questão, que tem dificuldade muito de reconhecer suas próprias emoções, seus próprios sentimentos, de falar sobre os seus sentimentos, de reconhecer o sentimento do outro. Também tem essa dificuldade. E sobre inclusão, né? É uma coisa assim que, como você falou, muitas escolas às vezes não aceitavam. E como é que você vê essa questão da inclusão? Na parte escolar, acho que falta um pouco de preparo, né? Preparo dos professores, da própria escola em si, do corpo, né? Sobre o preparo para receber, até porque hoje tem muitas crianças, né? Muitas crianças autistas. Quando a gente fala de inclusão, a gente tem que saber inclusão de quem? Quem é esse aluno? A gente não pode falar inclusão de uma forma generalizada, né? Da inclusão dos alunos com TEA. Então, fulaninho, João, como é João? Tá? Então, como é que o transtorno do espectro autista impacta na vida de João? Ele tem uma sensibilidade auditiva? Ele tem uma sensibilidade visual? Né? Ele se comunica verbalmente? Né? Que nível de suporte ele precisa? É suporte 3, ele é autista de suporte 3, suporte 1, suporte 2. Né? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente tem que pensar muito nessas questões. Né? E é importante também a gente pensar que o ambiente tem que estruturar o ambiente, né? O ambiente tem que estar estruturado para ele. Então, se ele entra... Vamos imaginar, em uma sala de aula, uma escola. Então, uma escola, né? São vários estímulos acontecendo ao mesmo tempo. Né? Crianças falando, crianças sorrindo, crianças gritando, crianças se movimentando, crianças que se aproximam, né? Da outras. Então, de quem é essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, né? Porque quando a gente fala da inclusão, a inclusão só não acontece na educação fundamental, nem na educação infantil. Então, a inclusão tem que perpassar toda a vida, né? Então, da educação infantil até a universidade. Então, o que é que nós temos a oferecer para esse público? Precisa de um acompanhante, precisa de uma sala de AE, né? Atendimento educacional especializado. Né? Os professores estão preparados, os professores estão sendo capacitados, estão trazendo, digamos assim, as informações, as dificuldades que eles estão se deparando em sala de aula para debater. Qual é a metodologia que eu estou utilizando? Quando eu dou aula, quando o aluno chega, o aluno já sabe para onde é que ele vai, tem uma agenda visual para que esse aluno possa perceber aonde é que ele vai, o que é que vai acontecer, né? Por quanto tempo ele deverá ficar ali sentado, né? Que tipo de atividades ele vai desenvolver. Então, tudo isso tem que estar claro. Né? Vamos imaginar um turista, né, em um país que ele não conhece a língua, que ele não conhece nada. Como é que ele vai se comunicar? Né? Então, o ambiente escolar, o ambiente educacional, as pessoas também têm que estar preparadas. Né? A turma também tem que estar preparada. A gente até fala, né, da escola, mas também a gente não pode deixar, né, que a importância é a família. Sim. Né? Às vezes a inclusão ela não acontece dentro da própria família. Aquela criança ela se sente um peixinho fora d'água, porque às vezes os pais eles não estão preparados para lidar com a criança, né, com esse diagnóstico, porque não é fácil. Cada suporte, cada nível de suporte, eu conheço algumas pessoas, né? Meu filho ele tem o TDAH e ainda não saiu o diagnóstico, mas para o autismo nível 1. Meu filho, assim, cada dia que passa é desafiador, sabe? Mas eu amo ser mãe, então para mim eu vou levando o que eu puder fazer, eu vou fazendo e ensino, converso, mas assim, não é fácil.
eu tenho uma ex-cunhada que ela tem um com nível de suporte 3. Então ele tem restrição alimentar, ele não se alimenta, só se alimenta se estiver dormindo. Então, assim, cada um tem alguma coisa assim, né? É diferente. Singularidade, Isso. né? E eu vejo que às vezes falta na própria família essa aceitação. Tem gente que não fala porque tem vergonha de falar que o filho é autista. Ele já se sente excluído na própria família. Por isso que é importante ter esse suporte também, né? Um suporte psicológico, um apoio, porque imagine também essa rotina dessa família, né? E principalmente quando é mãe solo. Né? Então, quando as mães, porque vamos imaginar, né? Vamos imaginar um casal. O casal se conhece, se planeja, casam, planeja ter um filho, tem aquele sonho, né? Então constrói um sonho. De repente, essa criança nasce com um transtorno, né? Ou então ela nasce, né, sem apresentar nada, mas no decorrer do desenvolvimento, né? São aqueles casos que 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, a criança começa a perder. Né, começa a perder as habilidades já conquistadas, né? Ela começa a se bater, ela começa a não falar mais, não apontar mais, não brincar, não sorrir. Então, todas as habilidades que ela possuía, ela começa a perder. Então, imagine como é que esses pais se sentem. O pai, às vezes, ele não suporta, por isso que eu falei que tem que ter mãe solo, né? Então, os pais saem da relação, né? E aquela mãe fica sozinha. E às vezes não tem uma família que possa apoiar. E não tem também, a depender do nível, né, de suporte do filho, ela às vezes deixa o trabalho. Né? É uma criança que também tem outros transtornos associados, poderá ter, que nós chamamos de comorbidade, poderá ter um TDAH associado, poderá ter um transtorno do sono, né? Um transtorno alimentar. Sim. Então, vários outros transtornos associados, né? Principalmente uma criança que troca o dia pela noite, que passa, né, a noite toda em claro. Imagine essa mãe que deixou de trabalhar ou que está trabalhando. Então, imagine o nível de estresse, né, que essa mãe. E essa mãe que não tem um suporte, né? E essa mãe que recebe vários nãos, né, no dia a dia. Às vezes, ela procura uma escola, a escola diz: sinto muito, mas nós não temos vaga agora para o seu filho. Né? Então, vários nãos. Como é que essa mãe aguenta? E essa mãe que não olha para ela como mulher, ela como esposa, ela como profissional, ela como ser humano, sim. Né? Que precisa ter uma vida social. Né? Por isso que é importante também ter esse suporte na família, né? E para que essa família possa estar abastecida para poder, né, educar melhor esse filho da melhor maneira. A gente olha assim, mas a fundo é algo até triste, né? Porque a gente vê tantas crianças hoje sofrendo, né? Uhum. Tantas crianças sem um suporte, sim. Tantas mães, principalmente mães solos, que não têm condições de dar, porque hoje pelo SUS é uma fila imensa, né? Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem condição, né, de fazer esse acompanhamento. Porque, eu lembro quando eu fui levar meu filho, por semana... gente, desculpa aqui, tá? A Shopee mandando mensagem para comprar. Aí, por semana, tinha que ser 2 vezes na semana, psicólogo, aí tinha aquela questão da terapia, né, motora, não entendo muito. Tem TO, terapia ocupacional. Então, assim, imagine para quem não tem condições de pagar, como é que faz? Porque pelo SUS você não consegue. E às vezes, quando consegue uma distância muito grande, né? Enorme. Lá para dezembro, digamos. Então, assim, é algo assim que a gente às vezes vê falar muito, mas o suporte mesmo é muito falho. A gente não tem, né, esse suporte. Nós temos leis, temos projetos, né? Mas precisamos agilizar mais isso em todas as esferas. A educação tem que dialogar com a saúde, né? E então a gente precisa
ter um suporte maior. Agora, Diana, me diga assim, essa questão desse diagnóstico, ele está associado a algo genético? Veio do pai, veio da mãe? Como é que é esse TEA? Explica um pouquinho, porque Então, às vezes tem muita dúvida, né? Uhum. Porque será que o pai tem, a mãe tem, alguém tem? Como aquela criança nasceu com aquela... Tem vários fatores, tem, digamos assim, 80%, 90% questões genéticas. Sim. E tem também, hoje, os estudos já apontam que a idade do pai também é importante, que antigamente só apontava a idade da mãe, né? Então, hoje, a idade também do casal, né? Tanto da mãe quanto do pai. Então, tem a questão, tem vários fatores também ambientais. Tem a questão de determinados remédios, né, medicamentos, né, tem essa questão genética. São fatores, né, multifatores. E como assim detectar, né, algumas crianças? Eu vejo que às vezes a gente fica assim, aquela que demora de falar, anda na pontinha do pé, às vezes não ouve muito, fala o nome, ela não olha. Então, como é que a gente O que você está falando é tão importante, tá? Porque não vamos ficar preso ao nome em si. Sim. Então, se aquele pai, aquela mãe, né, observar que algo está acontecendo, né, no desenvolvimento do filho, vamos procurar ajuda. Sim. Tá? Então, aquela criança, como você falou, aquela criança que demorou de falar, aquela criança que começou a andar na ponta dos pés, aquela criança que pega um brinquedo, ele não brinca de uma forma, né, convencional, de uma forma como as outras crianças, ele só fixa a atenção, que isso está relacionado à teoria da coerência central. Imagina um carro, a criança só fica brincando naquele aspecto do carro, na rodinha do carro, né? Então, então é importante observar como é que essa criança se comunica, como é que a criança brinca, como é que a criança está, né? Se socializando com as outras crianças, né? Então é importante, porque aí qual é a primeira porta que os pais batem? É do pediatra. Então é importante que os pais observem, né? Comecem a observar seus filhos. Às vezes eles não, porque é muito... os pais dizem, não, ele é criancinha. Quando eu era criança também eu era assim, Excesso eu demorei de falar. tela. É excesso de tela, excesso de carinho. Isso. É porque fica muito no colo, é porque não está, né, digamos, bem estimulado. Né? É importante também que o professor ele não vai diagnosticar, mas o professor, ele, pelo fato dele ter muita experiência, né? Todo ano o professor está lidando com um grupo grande de crianças, então ele tem como observar que aquela criança está, né, diferente, o desenvolvimento dela não está de acordo, né, com o desenvolvimento. Então é importante ter esse olhar, é importante procurar ajuda, né? Mesmo que aquela criança tenha 2 anos, tenha 1 ano, tá? Como o cérebro da criança está em desenvolvimento, nós sabemos que nessa fase, aliás, todas as fases nós temos plasticidade cerebral, né? O nosso cérebro, né? Nós aprendemos. Sim. Então é importante, quanto mais cedo você identificar o que aquela criança precisa, em que aquela criança está comprometido, e procurar as ajudas necessárias, se é um fono, se é um TO, terapeuta ocupacional, se é um psicopedagogo, se é um professor, né, específico, então se é um psicólogo, e procurar ajuda, né, intervenções precoces, porque é importante, o diagnóstico precoce e a intervenção precoce. Eu observo assim, que às vezes os pais eles não querem ter esse diagnóstico. Então, assim, não, eu não vejo. Às vezes um detalhezinho, porque eu digo porque quando o meu era pequeno, eu também olhava ele normal. Não vejo nada, mas a gente como mãe, né, os detalhezinhos eu olhava, não, tem alguma coisa. E eu criei um grupo, eu e eu. Que legal! E eu botei desenvolvimento do Matheus. Então tudo eu fui colocando. Então ele tinha muito. Quando ele nasceu, ele não gostava. Ele bebezinho, para lavar a cabecinha. Ele chorava muito, ele não gostava que pegasse na cabeça para lavar. E isso foi perdurando.
eu achava que ele tinha alguma coisa na cabeça. Eu falei, meu Deus, como é que não gosta que lave a cabeça? Então ele incomodava. E aí depois ele começou a brincar. Quando ele brincava, eu via ele enfileirando os brinquedinhos. Aí eu tirava uma fotinha e botava lá. E nem se falava muito. Ele tem 9 anos, eu não via se falar muito sobre autismo, né? Mas eu sentia que não tinha, que alguma coisa ali. E aí depois ele começou a ter aquela obsessão por bolinhas. Então se a gente saísse, era bolinha, tomava banho com bolinhas, almoçar com bolinhas, tudo com as bolinhas nele. E ele não podia. Criança é normal se sujar. Ele não gostava de se sujar. Se ele estivesse comendo, se sujava, ele já queria trocar a roupinha. Ele foi crescendo, aí roupa tinha que estar combinando, sabe? Ele escolhia as roupas, ele não deixava que eu escolhesse porque ele não podia colocar nada diferente, que ele se incomodava, porque não era aquela roupa, tinha que ser o conjunto. Se era o conjuntinho, ele tinha que usar o conjuntinho. Então, algumas coisinhas a gente vai acompanhando. E como eu comecei a estudar muito sobre essa área, deixa eu ver aqui. Será que ele tem? Será que não tem? Eu ficava na dúvida, porque ao mesmo tempo era uma criança que vai à escola, muito inteligente. Ele, com 1 aninho, ele já escrevia a letrinha A, o Mzinho do nome dele. Então eu falava, meu Deus, é uma criança inteligente somente. O que você falou é tão rico. Eu vivi, por exemplo, tem um termo, né, que nós utilizamos, é hiperlexia. Então, hiperlexia, as crianças começam a aprender sozinhas, né? Então, muitas aprendem idiomas, aprendem a ler sozinhas, né? E isso, às vezes, o pai e a mãe ficam, meu filho é superdotado. Mas como é que está a interação dessa criança? Né? Como é que estão os outros comportamentos dessa criança? Né? Então, você vê uma criancinha usa muito as mãos. Eu observo às vezes muito tá aqui, a estereotipia, né? Aí fica assim com a mãozinha e a mãozinha às vezes passa assim como se tivesse uma sensibilidade, né? Eu fico observando algumas coisas, principalmente dentro da nossa família. Eu vejo, só que eu sinto que os pais ficam resistentes a não buscar esse diagnóstico. Então a criancinha que andou no pezinho, depois andou normal, não é nada. Aí a criança que ela, de repente, ela goste tanto da dança, uma coisa assim que ninguém ensinou, mas é dela, uma coisa com a música, uma coisa assim. O hiperfoco, né? Sabe, o hiperfoco daquilo. Meu Deus, como é que aprendeu aquilo? A gente não sabe, né? Mas é dela. Então, tem várias questões. Tem a questão da hiperlexia, tem a questão também do hiperfoco, né? De querer algo e, por exemplo, um determinado tema, tá? Digamos que seja de carro. Então, ele vai e pesquisa todas as marcas de carro, todas as indústrias, né, de carro, todas as peças de carro, tudo. E só fala sobre carro, não fala sobre outro assunto. Né? Também tem essa questão, quando você diz assim, que seu filho, ele pegava a roupa dele, escolhia e não aceitava interferências, né, para mudar isso, também pode a questão da flexibilidade cognitiva, né? Quando coloca algo na mente, tem que ser aquilo, né? Então tem dificuldade de mudar o pensamento, de mudar o comportamento, de mudar os planos. Imagine, né, uma mãe que que leva o filho todo dia, pega o mesmo percurso, a mesma rua. No dia de repente, no dia que troca, eu vivo isso. Aí isso está relacionado à função executiva, né? Que é a falta de flexibilidade cognitiva. Ele não... Meu Deus, mas eu, tipo assim, eu marquei 4. Não consegui chegar a 4 porque eu tive uma reunião. Mas era 4. Sabe? Mas a gente está trabalhando isso para conversar com ele, para ele entender que a vida sempre vai ter, né? É importante, Del, você não somente falar, porque isso é não digo que é um erro, digamos que é uma falta, né? Tanto dos pais quanto da escola, né? Achar porque mesmo que ele tenha um nível 1 de suporte, então eu falo com ele e ele entende. Tem que ser visual. Faz uma agenda visual, entendeu? E deixa na agenda o elemento surpresa. Por que o elemento surpresa? Porque você está, digamos, antecipando que às vezes, né,
acontecimentos podem acontecer. Olha, aconteceu né? agora Dia das Mães. Algo que não estava ali. Dia das Mães na escola, e aí eu falei para ele, olha, eu tenho uma audiência 9 horas e ia começar às 10, né, a apresentação dele, Dia das Mães na escola. E teve um ano que eu não consegui ir, foi a primeira série. Ele está no 4º ano. Já fui 3 anos, desde pequeno, e depois... Aí ele focou no ano que eu não fui. Aí dessa vez ele foi lá, colocou o nomezinho assim, por favor, vá, e botou na geladeira. Eu falei, sim, filho, eu vou. Ele, não, porque teve o primeiro ano que a senhora foi, mas eu fui no segundo, fui no terceiro, mas no primeiro não foi. Aí ele colocou isso na cabeça. Aí eu disse, olha, eu vou, mas se mamãe atrasar, não se preocupe, eu vou chegar, tá bom? Então, eu posso atrasar. Deixe bem claro que eu posso atrasar. Ok. Eu atrasei. Eu saí do trabalho 10, como eu trabalho perto, eu cheguei 10h15. Ele já estava no cantinho, chorando, e as professoras tudo assim, achando que eu não ia. Eu digo, eu conversei, aí eu falei com ele, ele veio, me abraçou. Eu digo, eu não conversei com você, mas eu queria que você estivesse aqui antes, mas eu conversei com você, que eu poderia atrasar, por que tá assim? Aí não quis desgrudar mais, mas não é fácil. Outra coisa também, quando eu digo assim, que tudo tem que ser visual, essa questão do tempo é muito abstrato para ele, entendeu? Então, quando você diz assim, eu posso me atrasar 10 minutos, o que é 10 minutos para uma pessoa que tem um cérebro, né? Com TEA, né? Um cérebro neurodivergente. O que é 10 minutos? Tem que ser visual. Então, tem que ter o quê? Um reloginho, algo que ele possa ver e controlar o tempo. Entendeu? Isso é muito importante. Por isso que tem muitas crianças que às vezes, né, estão ali brincando na escola, vamos hipotetizar, né? Tá ali brincando na escola, de repente acabou o recreio. A professora diz, hora de entrar para a sala, né? Ou então daqui a 5 minutos. O que é abstrato para a criança? A criança tem que ter algo, né, visível, algo que ela possa controlar, que ela possa ver, que ela possa administrar o tempo dela. Isso também está relacionado às funções executivas, né? Então, falha no planejamento, falha na organização, falha na flexibilidade cognitiva, falha em administrar o tempo. Então, são digamos assim, habilidades que essas pessoas têm dificuldade, independente do nível de suporte. Muda o humor assim, né? Imediato. Sim, porque tem uma dificuldade também de externar isso, né? As próprias emoções, reconhecer a emoção em si, reconhecer a emoção no outro também. É importante também trabalhar as habilidades sociais, né? Então, tem muito a ser estudado, a ser pesquisado, tanto pelos pais, pelos professores, né? E para a gente poder oferecer, né? Oferecer algo melhor para essas pessoas. E é bom ser falado, porque eu vejo que é um diagnóstico difícil, né? A gente vê assim, não é um diagnóstico fácil. Sim, quando você fala, eu esqueci de falar isso. O diagnóstico, ele é clínico. O que significa isso? Não tem nenhum marcador, tá? Que você faça determinado exame. Faça esse exame não existe. Não existe. Então, ele é é o clínico. Acompanhamento. Por isso que é importante, quem avaliar tem que conhecer realmente, né, sobre o transtorno. Né? Então, tem que ser uma equipe, o ideal seria uma equipe multiprofissional, né? Multidisciplinar. Então, ter um psiquiatra, ter um pedagogo, um neuropsicólogo, ter um neurologista, né? É o modelo, mas nós sabemos que é difícil, né? E às vezes, como eu falei, o primeiro profissional que os pais batem na porta é o pediatra, né? Então, o pediatra, é importante que esse pediatra também tenha a sua rede, né? E às vezes a pediatra vai ali e atende a criança. A criança é normal, ela brinca e tal, não consegue ter essa visão do corpo. Por quê? Porque o pediatra às vezes só olha a questão do crescimento, se está de acordo, né? A questão, não digo todos, né? Mas eu... Falou, a criança fala. Fala, anda, normal. Mas a qualidade, né? As habilidades que essa criança
Por isso que é importante também ter essa visão, esse Maravilha. conhecimento. Vamos falar também sobre, a gente fala muito assim, quando fala de diagnóstico de autismo, eu vejo que a gente fala muito sobre criança. E a fase adulta? Uhum. Né? Muita gente não teve esse diagnóstico lá atrás. E a fase adulta? Como tratar, né? Como acompanhar um adulto, que não é fácil. Uhum. É importante também, porque às vezes os pais, né, quando levam, às vezes os pais só buscam também, né, um diagnóstico, né, quando o filho recebe, né? E aí diz, quando eu era criança eu era assim também. Aí como se fosse assim uma coxa de retalhos, né? Um mosaico, as peças vão se encaixando e eles, eu preciso procurar um especialista, eu preciso descobrir o que é que realmente eu tenho, porque as pessoas, lá no meu trabalho, as pessoas me acham esquisito. A minha esposa reclama várias coisas, né, sobre alguns aspectos do meu comportamento, né? Então, às vezes, esse profissional, quando ele busca um diagnóstico, ele busca também porque ele está no processo de autoconhecimento. Ele quer entender mais, né? Entender mais, e é como se ele buscasse assim, respostas para determinados comportamentos, né, que ele não sabe o porquê. Ele se comporta dessa maneira, ele faz isso, faz aquilo. Às vezes é uma pessoa que não tem nem muito apoio, não tem muitos amigos. Sim. Né? A gente vê aquela pessoa de poucos amigos, assim, que não é antissocial. Uhum. Não gosto de me reunir, eu gosto de ficar no meu cantinho. Uhum. Aquela pessoa, ele é chato. Quando algo muda, né, ele fica estressado, fica ansioso. E é importante também porque, principalmente que tem TEA nível 1, né, as pesquisas apontam que há um índice muito grande de ansiedade e de depressão, né, e muitos precisam ter esse acompanhamento, né, alguns precisam, talvez até medicamento, né, e é importante também ter uma psicoterapia. Porque muita gente acha, nível 1 é tranquilo e tal, mas tem São outras, pessoas que sofrem bem mais, porque tem uma percepção maior da situação. E às vezes é aquele que não parece ser, né? E aí recebe aquelas cargas e então, até saber lidar, né? E principalmente quando o TEA, né, acontece na mulher, digamos assim, né? Então imagine uma adolescente que está ali junto com as outras e elas começam a mascarar isso, né? Começam a imitar o comportamento das amigas, começam a sorrir das piadas mesmo que ela não entenda nada, né? Então acontece também isso, né? Mascarar. Quando ela cresce, aí ela busca um diagnóstico ou por um quadro talvez depressivo, ou por um autoconhecimento, ou buscando respostas para entender mais, se entender melhor, né? Ou porque houve críticas, né, de outras pessoas, e daí elas buscam. Então tem que ter um sofrimento também, né? Porque tem todos os critérios, né, para diagnosticar dessa revisão. E me fale um pouco assim sobre seus pacientes, né? Você atende mais criança, mais adulto? Você faz aquele atendimento familiar? Como é que funciona? Eu estou com um projeto, né, de um workshop para trabalhar com mães, né? Mães ativas, mães e pais. Vai acontecer no dia 30, mesmo no meu consultório, né? E só que as vagas já estão encerradas. Né? São 10 pais, né? Mães e pais atípicos, e eu vou desenvolver também outros workshops e outras datas, né? Estou ainda planejando a melhor data. E atendo, sim, individualmente, né? Tanto criança quanto adultos. Acredito que a família é o maior suporte, né? Com certeza. Além do profissional, né? Que é importantíssimo, mas a família é o maior suporte. Não adianta você levar para um profissional e dentro de casa ele não ter esse acompanhamento, esse acolhimento, né? Porque, como a gente falou no início, não basta só um diagnóstico, precisa saber também o sentimento do outro. O que é que ele sente? Como
Como eu posso fazer com aquilo ali, aquele sentimento dele, que às vezes a gente fala assim, ai, bobagem, por causa disso aqui tá se chateando, mas ele sentiu daquela forma. Então, como eu posso fazer para amenizar? Como eu posso fazer para contornar aquilo? Então, é importante que os pais também busquem ajuda, né? Busquem acompanhamento também, para saber lidar com isso, para saber cuidar, né, dos filhos, porque eu me pergunto muito, né, meu Deus, me dê sabedoria, porque eu não sei como é que vai ser quando meu filho estiver adulto. A gente fica preocupado, como será? Eu não vou estar o tempo todo do lado, como é que vai ser? Então, assim, eu acompanho muito ele na escola, eu tenho um acompanhamento muito bom com a coordenadora, que ela é pedagoga também. Então, assim, eu sempre estou lá perguntando como é que está o comportamento dele. Outro dia ele bateu na coleguinha, eu fiz ele refletir, né? Primeiro porque ele não se bate em mulher, principalmente uma coleguinha que amava muito ele, e aquilo ali machucava ela. E ele também se sentiu machucado, porque depois ele se arrependeu do que ele fez, né? Porque ele viu que ele feriu alguém que ele também amava, que é uma amiguinha dele. E eu boto ele para refletir também. E aí hoje ele voltou à amizade, é criança, né? Mas assim, eu faço esse acompanhamento, e nem todos os pais fazem esse acompanhamento na escola, né? Não acompanham o dia a dia, não perguntam, não procuram saber como é que tá. E às vezes também, a depender do nível, tem essa dificuldade de externar, né? De relatar como foi o dia, né? E porque como foi o dia, eles são muito literais, né? Então o pensamento, né, tem um pensamento muito literal. Então quando você diz assim, como foi seu dia hoje? Tá vago. O que você fez na escola que você mais gostou? Né? Então tentar mudar a forma, né, de perguntar as coisas, né? De ser mais específico, ser mais direto, né? E porque quanto mais explícito for, melhor a compreensão. Eu lembro que no início eu recebia muita reclamação de Matheus, muita reclamação. Praticamente todos os dias, minha reclamação da escola. Matheus não ficou quieto, Matheus não se comportou, Matheus jogou a mochila no chão, Matheus gritou na sala, Matheus quebrou o laço, Matheus não quis fazer o dever, Matheus era o tempo todo. E aí, quando a gente levou para a neuro, e aí ele fez o acompanhamento, que deu o diagnóstico do TDAH, eu levei para a escola. Que era mais visível o TDAH. Era mais visível. Porque pelo que você está citando, né, tem muitas habilidades aí, muitos comportamentos de terra. E a doutora Cecília Araújo, ela trabalha ali no Hospital Aliança, ela atende no Hospital Aliança. E ela ficou com ele, conversou e tal, viu, né, que ele tinha o TDAH, mas ela disse, olha, ele tem algumas coisas assim do TEA, mas tem que acompanhar. E eu levei para a escola o diagnóstico, e aí o acompanhamento foi diferente, né? Primeiro, porque ele não queria, ele se chateava dentro da sala de aula, porque ele fazia o dever muito rápido, então ele já ficava chateado, porque ele não estuda, ele disse, eu não preciso estudar, minha mãe, eu sou inteligente. Então, ele disse, como é que você faz sem estudar? Ele só presta atenção na aula. Então, ele fazia tudo muito rápido, é o primeiro a terminar, é o primeiro a fazer, tirava 10, então começou a ficar a aula chata para ele, porque aquela parte do estudo já estava, assim, ele terminava e ficava sem fazer nada, então ele ficava ansioso dentro da sala. Então a escola começou a pegar atividade de outra sala, dava para ele. Tanto que teve essa questão da doutora falou comigo, se eu quisesse mudar ele de um ano para outro, ele poderia, porque ele tinha como. Seria bom também investigar se ele tem altas habilidades. Ela passou o exame de fazer. E aí eu falei assim, olha, seria bom. Ao mesmo tempo, como teve já aquela perda da época do Covid, ele ficou 2 anos, né? Porque ele tinha 2 anos na época do Covid, ele não ficava assistindo a aula, videoaula. Era impossível para ele sentar numa cadeirinha para assistir a aula. Então ele ficou 2 anos sem a escola. Eu falei, ele já teve essa perda, porque querendo ou não, a parte social da criança, né, de estar ali. Às vezes a gente fala assim, não é só para aprender, é para ele aprender a lidar com os coleguinhas, a brincar. Então ele perdeu muito esse período. Então eu digo, não vou tirar também essa parte. Ele vai aprender a escola. Hoje a escola que ele está é maravilhosa. Ela tem essa parte, né, do acolhimento. Eu sinto ele muito acolhido lá. Eu já estou imaginando ele sair, mas
assim, ele tem umas coisinhas assim, a professora fala assim, olha, vem cá, você vai ser hoje meu secretário, para botar ele para atividade, porque ele não consegue ficar quieto. Então, se uma escola não tiver esse olhar para a criança, Sim. o que acontece? Porque você vê que ele tem uma comorbidade, tem um TDAH, tem um TEA e tem um possível altas habilidades. Altas habilidades. Então, a professora fala assim, mãe, tem hora que Matheus, eu estou ensinando uma atividade, ele já está fazendo atividade já, que eu nem ensinei ainda, eu falo, menino, peraí, ainda me ajude. Ela se acaba de, me ajude, menino, ainda vou ensinar aqui ainda, ele já está fazendo. Ele com 2 anos, às vezes ele conversava comigo, ele começou a querer falar em inglês. Então ele juntava as palavras, assim, sabe? Com 2 anos ele começou a juntar. Era o português e o inglês. Umas coisas ele falava em português, outras coisas em inglês. Como é que esse menino aprendeu isso? Então, assim, ela informou lá no diagnóstico que ele poderia ter também as altas habilidades. Com números mesmo. Ele faz assim, ele dá um toquezinho assim, aí ele fala. Quanto é 1000 menos 373? Ele faz aqui e já fala. Meu Deus. Então, assim, é importante, né? A família. É um espectro, né? Isso. Por isso que é um espectro. Porque cada cérebro, né, autista é diferente. Né? Por falar nisso, quando você falou sobre a Covid, no período da Covid, eu escrevi esse livro, né? Autismo e Covid-19, uma experiência singular. Deixa eu colocar aqui. Tá. Nessa telinha aqui. Então, nesse livro daqui, eu escrevi com base, né, uma experiência que eu tive nesse período, né, de um pré-adolescente que, na época, ele tinha, acho que 10 anos. Então, tinha muita dificuldade, né, de entender, não conseguia entender o que era Covid, porque os sapatos ficavam do lado de fora. Então, eu escrevi uma historinha falando que tudo na nossa vida muda, né? A começar pela natureza, né? O nosso corpo também muda, né? E os nossos planos, nossos projetos também mudam, né? Explicando porque ele não podia sair de casa e tudo, né? E montei aqui um plano, né, de atividades, trabalhar também as emoções e um plano de atividades que ele poderia fazer nesse período da Covid, né? E quando eu escrevi aqui é família, né? Quando eu escrevi essa historinha, eu disse assim, nossa, não vai ser um artigo. Aí comecei a pesquisar e tudo, transformou em um livro. Esse foi meu primeiro livro. E em seguida, eu disse assim, não, um dia essas crianças a Covid vai terminar e essas crianças vão retornar para a escola. Então, eu escrevi esse daqui. As aulas presenciais, crianças autistas se adaptando ao novo. Esse daqui já é bem ilustrativo, né? Aí eu abordo sobre 3 casos, né, fictícios de crianças com TEA nível 1, nível 2 e nível 3, falando sobre a questão do suporte, né? Abordo também as habilidades de cada criança e também a importância de trabalhar também a questão das emoções, né? Das emoções. E meu o último livro que eu escrevi, o mais novo, meu filhote mais novo, é esse daqui, né? Que TEA e Força de Caráter, Contribuições da Psicologia Positiva, né? Da editora Costa. Eu participei da Bienal do livro, né? E esse livro daqui eu comecei abordando, faço um pequeno histórico, né, sobre a psicologia positiva, sobre as forças de caráter, né, criei 2 narrativas, são histórias, né, de uma criança que não tem o TEA e de outro de uma criança que tem o TEA. Aí eu abordo, né, essa criança que não tem o TEA, ela estava passando por um processo de dificuldades e tudo, né, e até que ela não conseguia mais sorrir. Né? Então, nesse livro aqui eu abordo sobre a questão, né, das habilidades que os pais poderiam desenvolver, trabalhar com elas. Depois eu faço também uma análise das forças de caráter com uma autobiografia de uma pessoa com TEA, já adulta. Né? E trago também umas pesquisas, né, das forças de caráter. Esse
né? Porque é importante a gente falar assim, que são forças de caráter, são as habilidades positivas que nós temos. Por exemplo, eu sou uma pessoa neurodivergente também, só que eu não vou falar isso aqui nesse podcast, não. Né? E eu sempre focava para o que me faltava, né? E isso me dava uma angústia muito grande, né? Aí eu fui, mas graças a Deus, devido a isso, hoje eu tenho um currículo muito bom, né? Pesquisei bastante, porque depois que eu fiz, né, um curso de psicologia positiva, esse livro daqui eu também tive a honra, né, de ter o prefácio escrito por Helder Camei, que foi o meu professor, né, do curso de psicologia positiva, né? Ele é presidente da Associação Brasileira, né, de Psicologia Positiva eu me perdi. Então depois que eu descobri quais são as minhas forças de caráter, eu comecei a me entender melhor, né? E disse assim, eu não canso de aprender porque minha força de caráter é muito forte, eu amo o aprendizado. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, então a curiosidade faz parte da minha identidade, porque todo mundo tem as 24 forças de caráter, tá? Só que o que me define são as 5, né, ou 7, que fazem parte da minha identidade. Então, o amor ao aprendizado, a criatividade, né, eu sou uma pessoa que tenho facilidade para perdoar as pessoas. O perdão também faz parte da minha identidade, da minha força de caráter como identidade, né? Então, sou uma pessoa extremamente curiosa, criativa, né? Então, eu comecei a olhar para meus pontos fortes, né? Então, eu vou, né, não vou focar mais o que me falta, e sim o que eu tenho de positivo. Tão maravilhoso. Então, esse é o meu propósito, né? E a intervenção que eu faço, né? Trabalhar descobrir o meu ponto também, digamos assim, meu objetivo também de trabalhar com as mães é isso, né? De fortalecer essas mães, para que elas possam, né, se cuidar e cuidar melhor do outro. E é bom você trazer isso. E os filhos também, né? Conhecer as forças de caráter de cada um. Eu lembro que eu congregava em uma igreja nessa época e o Mateus era pequeno, o Mateus ficava pra lá e pra cá. E mesmo carregando, ele não ficava quieto e todo mundo dizia que dengava demais. Aí porque você denga demais, bota no colo demais. Mas ele é normal, não tem nada. E eu sempre achei que ele tinha, né, ele sempre achei que ele era autista, eu sempre achei. E eu conversava com meu esposo, mas assim, ao redor você vê que você não tinha apoio, né? Porque todo mundo achava que você queria justificar aquele comportamento, né? Tinha muito julgada por isso. Às vezes aquela criança danadinha que fica pra lá e pra cá, a mãe sabe. Aí a pessoa, mal educado, é porque não disciplina, porque são várias faltas, sabe? E a culpa, gente, eu cheguei um tempo que eu falei assim, eu não quero estar vivendo isso aqui não. Eu me afastei um tempo, mas assim, é importante, né? A mãe, eu digo mais a mãe, não sei, meu esposo sempre foi um parceiro, mas a gente, acho que a mulher, ela tem mais um olhar, né? Eu falo olhar de mãe, assim, de você ver, você tá acompanhando todos os dias. Deus é sábio, né? Não Imagina se Deus desse a possibilidade dos homens serem pais, pães. Pois é, porque esse acompanhamento, assim, eu tive, mesmo sem diagnóstico inicial, assim, eu tive esse cuidado de olhar. Não, tem alguma coisa. Todo mundo achava depois de um tempo, quando ele começou a crescer, chegou a uns 4, 5 anos, todo mundo, ele tem alguma coisa, mas ninguém chegava mesmo para falar nada, principalmente minha família. Depois que eu falei, né, comecei a falar, digo, olha, Mateus tem, e tá, foi o diagnóstico, eu sempre achei que ele tinha, mas ninguém nunca falou, ninguém nunca apoiou, ninguém perguntou, você tá precisando de alguma coisa, você tá tudo bem, né? Então, existe também um apoio, né, da família ao redor, das pessoas ao redor. E essa minha proposta é um espaço de trocas, né? Vou realizar lá mesmo no meu consultório, né? Fica na Pituba, edifício multiempresarial Nossa Senhora da Luz, né? Então vai ser lá
ser um espaço de troca, um espaço também que as mães vão identificar quais são as forças de caráter de cada uma. A gente vai falar também da questão da autoestima e várias outras coisas, né? Pensamentos positivos também, com base na psicologia positiva, né? Esse workshop. Eu queria aqui, Diana, que você olhasse aqui para quem está assistindo a gente, né? Ai, gente, é um assunto assim tão, ao mesmo tempo que é tão forte, é gostoso de falar, né? Porque a gente se sente acolhida, né? Quando a gente ouve assim e vê que existem pessoas que se preocupam, porque é um cuidado, né, com o outro, de um mundo em que a gente está vivendo tão cada um olhando para si, e você vê alguém que fala assim, que pesquisa, que procura para ajudar o outro a se pertencer, a saber que eu também sou um ser humano, independente do meu diagnóstico, eu sou um ser humano como qualquer outro. Então não se vê a diferença. O simples diagnóstico não pode fazer de você diferente, né? Nós todos somos iguais, mas cada um com a sua singularidade, como você falou no início, né? Cada pessoa tem o seu jeito, seja ela com diagnóstico ou não. Sim. Não é? Então eu queria que você falasse, olhando aqui, né? Se você pudesse falar para as pessoas entender uma única coisa sobre o autismo hoje, o que seria? Que você falasse que cada ser é único, né? Não importa se você tem um nível 1, tem um nível 2, tem um nível 3. Então, o que há de bom em você, né? Eu acredito que Deus, eu tenho muita fé em Deus, né? Eu acredito que Deus não colocou nesse mundo ninguém, né? Ninguém que não, eu vou utilizar essa palavra, que só me veio essa palavra na minha mente, que não sirva para nada, né? Então, Deus é tão sábio que Deus colocou nesse mundo pais também fortes, pais sábios, né? E pais que têm sensibilidade, né? E vamos apoiar essas pessoas, vamos ajudar, vamos unir as forças, né? E descobrir esse tesouro que está ali guardado dentro, né? Não importa se é nível 1, se é nível 2, se é nível 3, tem um tesouro a ser descoberto, tem um tesouro dentro de você, tá? Que precisa ser lapidado, mas nunca perder a sua essência, tá? O seu eu verdadeiro. Obrigada. Diana, muito obrigada. Olha, a gente está emocionada aqui hoje, viu? Foi muito importante, né? E você trazer esse assunto, né? Semana passada também a gente falou sobre autismo. E cada você vê, mesmo falando do mesmo assunto, sempre algo assim, né? Que diferente que a gente aprende. Eu queria te agradecer pela sua presença aqui, né? Pelo cuidado nas palavras, por esse olhar humano, né, que você trouxe aqui. E já quero te convidar para uma próxima, tá? Sinta-se convidada para trazer, a gente abordar muito mais que esse assunto. A gente fala aqui um pouquinho, mas é um assunto muito complexo, né? Sim. Muitas outras coisas. A gente falou que a gente precisa falar sobre como é a aceitação, né, a inclusão no ambiente de trabalho, né, do adulto, aquele adulto que... O T é na fase adulta. Né? Então a gente precisa trazer, porque a gente foca muito no TA infantil. Então a gente precisa trabalhar também a parte adulta de tanta gente sem diagnóstico. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Tá? Por trazer essas informações para todo mundo que está nos assistindo. E muito obrigada. Tá bom? Amei. Cara com Del. Obrigada. Amei, Del. Obrigada pela sua presença. Um prazer muito grande, viu? Gente, vamos nos despedindo aqui. Mais um episódio de Cara com Del. Queria agradecer aqui a participação da psicóloga Diana. Deixa eu falar também um pouquinho, né? Além de psicóloga, também faço avaliação neuropsicológica, né? Específica para pessoas. Pronto, a gente vai deixar aqui o arroba de Diana, tá? O Instagram dela, o contato dela, porque se você quiser contactar a Diana, vai estar aqui embaixo, tá bom, gente? Obrigada, galera, aí vocês que estão aí acompanhando
mais um episódio aí do De Cara com Del, né? E queria também agradecer aos nossos parceiros que estão sempre com a gente, que é o Pereira Smartphone, o Evo Contabilidade, o Cassati, Traque Cassati, desculpa, e o El Transporte. Obrigadinho, até o próximo e beijo. Tchau. Ai, gente.